Agora nós vamos dar início à nossa aula de geografia, onde a gente vai dar continuidade com a unidade 2, né? Semana passada a gente estudou, né, pessoal, o capítulo 1, os povos indígenas. E a gente percebeu, né, pessoal, a importância, né, que os povos indígenas tiveram para a nossa cultura, né, para a nossa formação, as nossas heranças, né? O que é que esse povo deixou para a gente, né, na nossa formação. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos para o capítulo 2 estudar um pouco sobre os africanos, europeus e outros povos que também vieram para cá, né, pessoal? E são responsáveis, né, pela formação do nosso povo. Eu peço a vocês que abram na página 34 para a gente dar início. Vocês vão observar as fotografias e vão acompanhar junto comigo. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que saber, né, que a gente tem que ter em mente, que os povos africanos, os povos europeus, os asiáticos, entre outros povos, né, pessoal, a presença deles pode ser percebida no nosso dia a dia, né? A diversidade, os aspectos culturais, como por exemplo, as danças, a culinária, a religião, né? Então a gente foi marcado por esses povos. A nossa formação foi através desses povos, né? Por exemplo, os africanos, gente, a formação do povo brasileiro, ela pode ser percebida nas manifestações culturais. Então, os povos africanos, eles têm uma cultura, por exemplo, eles têm a religião diferente da nossa, eles têm tradição, eles têm culinárias diferentes, eles têm religião diferente, né? Então isso aí faz com que, né, quando eles cheguem aqui no Brasil, eles deixem, né? Eles vivenciem a cultura deles e repassem isso aí pra gente, né? Na página 535 a gente tem, pessoal, falando um pouquinho da trajetória desses africanos, né? Como foi que eles vieram para cá, né? O que é que eles fizeram aqui no Brasil? A gente sabe, pessoal, que lá para os anos de 1580 até 1850, vieram para cá, né, para o Brasil, aproximadamente 4 milhões de africanos. Então, eles foram trazidos para cá, né? E quando chegaram aqui, eles foram escravizados. Então, eles trabalhavam nas fazendas, nas lavouras, trabalhavam na mineração, trabalhavam na construção de casas e igrejas e também, né, pessoal, como empregados domésticos. Então, esses povos, pessoal, eles vêm para cá, né, mas eles têm as próprias culturas, né, tem a própria cultura deles. Ou seja, apesar, né, das dificuldades e de serem escravizados, né, eles serem forçados a esses trabalhos escravo, o que é que acontece? Eles tinham um modo de viver deles, né? Tinham um modo de pensar. Isso aí a gente herdou, né? Algumas coisas. A culinária, a religião e dentre outras coisas. Pessoal, na página 36, eu tenho um pouco falando sobre as comunidades quilombolas. O que são essas comunidades quilombolas, né, pessoal? A gente sabe, gente, que o Brasil foi o último, né, país da América a abolir a escravidão. Então, lá em 1888, foi que o Brasil, né, libertou seus escravos, deu a carta de alforria para essas pessoas. Só que o que acontece? As condições de vida, né, desses ex-escravos, né, desses ex-escravizados e de seus descendentes foi precário, né? Foi bem difícil após essa libertação. Por quê? Porque essas pessoas, elas não tinham, né, emprego, elas não tinham estudo, não tinham um lugar para viver, né, um lugar para morar. E não tinha também, né, como migrar para outros locais. Então, o que é que acontece, né? Muitos vão permanecer no campo, muitos vão permanecer nas fazendas, onde eles já trabalhavam. Para quê? Para, né, pessoal, eles terem apenas o que comer e um lugar para morar, certo? Só que o que acontece também, pessoal, muitas pessoas vão migrar, né? Eles não aceitam ficar nessas fazendas. O que é que acontece? Eles vão migrar para os chamados quilombos. Esses quilombos, pessoal, né, vão dar início à criação das comunidades quilombolas, ou seja, ex-escravizados, né, que foram libertos, morando nesses quilombos. E a partir daí, né, eles passam a construir suas moradias, o seu lugar de vivência.
Em 1930, pessoal, muitas pessoas vão migrar para os centros urbanos, né? Em busca de quê? De melhores condições de vida. Então, muitos vão permanecer nas periferias, né? E tem pessoas, né, que vão preferir o quê? Ir para essas comunidades quilombolas. Por quê? Porque ali eles vão construir, né, a sua história, vão construir a sua cultura, certo? Pessoal, nós temos esse mapa aqui, que é das comunidades quilombolas. Então, aqui no Brasil, né, gente, atualmente a gente tem essas comunidades. Esse mapa aqui, gente, está mostrando o ano de 2017, então é algo recente para a gente. E se vocês observarem, ó, nós temos um grande número dessas comunidades nas regiões de Minas Gerais, na Bahia, no Maranhão e nas outras cidades também, só que bem menos. Então a gente sabe, né, pessoal, que existe essas comunidades quilombolas ainda. Só, pessoal, que há algo semelhante com os povos indígenas, com relação a quê, né? A suas terras, a garantia de suas terras. Então, eles querem garantir por lei, né, pessoal, que aquele local é deles. Então, eles vão em busca de reivindicar pelos seus direitos. Eles querem algo legal, né? Apesar das dificuldades que eles passam, né? Porque muitos dos locais que não têm documento, né? Essas pessoas mais ricas querem construir o quê? Edifícios, construir empresas. E é o local de moradia desses povos quilombolas. Então, ó, na página 37, se vocês observarem, nós temos aqui uma manifestação cultural e artística, que é, né, falando da consciência negra, né, dos direitos desses povos, né, quilombolas. Na página 38, gente, nós vamos conhecer agora outros povos, né? Nós temos os europeus, os asiáticos e outros. Por exemplo, Portugal, né, pessoal? Portugal, gente, a nação de Portugal foi que colonizou o Brasil. Então, nós temos traços importantes e marcantes dos povos portugueses. Além dele ter nos colonizado, né, colonizado nosso país, o que é que acontece? A gente vai herdar uma herança muito marcante desse povo, que é o quê? É a nossa língua. A gente fala português. Por exemplo, lá em Portugal existe o português de Portugal. Aqui no Brasil nós falamos o português brasileiro, mas é uma vertente, né? As adaptações do nosso povo. Por quê? Porque nós temos a nossa cultura também. Mas é algo que é herdado dos portugueses, né? Então, ó, quando esses imigrantes vêm para cá, eles vão, né, trazer com eles o quê? Algumas coisas marcantes das suas culturas. Vão trazer a culinária, vão trazer a religião, vão trazer os modos de vida, né? Os costumes. E a gente vai herdar algumas dessas coisas. Por exemplo, pessoal, a religião, né? A gente é um povo que é católico, na sua grande maioria. Então, nós temos a religião católica por quê? Porque nós fomos influenciados, né, pelos povos portugueses, né? A gente, quando é colonizado por eles, né, eles ensinam o quê pra gente aqui, né? Para os seres humanos que viviam aqui, né, para essas pessoas. Eles vão ensinar que nós devemos, né, crer na religião católica. Pessoal, ó, nós temos aqui esse mapa que é mostrando, né, os núcleos dessa colonização, né, desses imigrantes vindo para cá. Vocês observem e vejam aí, né, como foi que ocorreu. Na página 39, pessoal, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouco também dos italianos e dos alemães, né, gente? Que eles têm uma presença marcante aqui na nossa cultura também. Quando eles vêm para cá, gente, na migração, o que que acontece? Esses povos vão lá para o sul, por exemplo, e lá eles vão se instalar. E junto com eles vão trazer o quê? A sua cultura, né, o seu modo de viver, sua tradição, sua culinária, sua religião. Então, quando eles chegam aqui, têm contato com a gente, o que é que eles vão fazer? Vai há uma mistura, né? E a gente, né, vai herdar alguns traços desses povos. Por exemplo, gente, como tem no nosso livro aqui mostrando, né? A gente herdou muita coisa dos italianos e dos alemães com relação à pecuária, à agricultura, né? Não somente isso, mas também, né, a religião, o modo de pensar, de viver, né? E eles instalaram suas vidas aqui.
construíram empresas, né? Construíram casas, moradia, família. Por exemplo, os imigrantes asiáticos, gente, que vieram para cá, libaneses, sírios, turcos, chineses e principalmente japoneses. Eles vieram em 1908, né, que foi a data que isso vai dar início. Eles vieram para cá e trouxeram toda a sua cultura também, né, o modo de vivência deles. Então a gente tem a comida, que a gente sabe que comida japonesa, por exemplo, né, é algo marcante aqui no nosso do Brasil que a gente tem, né, que a gente conhece. E por último, pessoal, a gente tem, ó, na década de 60, 1960, um grande número de coreanos, né? Em 1980, africanos originários da Angola, Moçambique. E recentemente a gente recebe imigrantes o quê? Bolivianos e haitianos aqui para o Brasil. Então essas pessoas, pessoal, elas vão ser importantes, né? Para a formação do nosso povo, da nossa diversidade e do nosso território. Então, o Brasil, né, o povo brasileiro, a nação brasileira, ela é uma nação mista e diversificada. Por quê? Porque a gente tem os traços dessas culturas aqui. A gente tem um olhar e a gente tem um conhecimento, né, sobre essas coisas, sobre essa cultura, né? E daí a gente percebe a importância, né, desses povos aqui pra gente. Pessoal, agora como atividade, vocês vão, né, retomar lá para a página 34 e vão responder de acordo com a leitura que vocês fizerem e o vídeo aula que a tia está explicando para vocês. Vocês vão fazer a página 34, 35, 36, 37, 38, 39 e vão fazer a 42 e a 43, tá certo? E vão me mandar para a tia corrigir, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, faça a leitura ou assista o vídeo aula novamente.